Te amo muito. Tá errado, gente. Não, errado não é se declarar. Você pode se declarar sim. Aliás, vamos fazer uma campanha. Tem sim que abrir o coração. Esse povo que fica colocando sentimentos lá no fundo e não fala nada pra ninguém. Se declara. Se gosta, se declara sim. Mas, de acordo com a gramática normativa, quando você constrói uma estrutura como essa, você deveria falar amo-te. Amo-te muito. Queridos alunos, para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Larissa Terra, sou professora de língua portuguesa. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre colocação pronominal. Por que amo-te e não te amo? Vamos juntos? Amo-te ou te amo? Os dois estão certos em relação ao sentimento, mas não estão certos em relação à construção, em relação à colocação desse pronome oblíquo átono. Se você não sabe o que é pronome oblíquo átono, tem um vídeo em que eu explico o que é o pronome oblíquo átono e o pronome oblíquo tônico. Vou deixar aqui no link da descrição desse vídeo de agora e um cardzinho vai aparecer para vocês. Vai lá, assiste e volta para esse vídeo, ok? Pois bem, a gramática normativa fala para você onde inserir esse pronome oblíquo átono, em quais contextos, se é antes do verbo, no meio do verbo ou depois do verbo. E aqui a gente precisa, na verdade, fazer uma observação muito importante, que é o seguinte: a gente sabe que o português é falado não apenas no Brasil. O português é uma das 5 línguas mais faladas no mundo, né? Mais difundidas no mundo. A gente tem Brasil, Portugal, Guiné-Bissau, Moçambique, Angola. A gente tem vários países que falam a língua portuguesa. E nós sabemos que a variação linguística é diferente em relação a cada região, a variação diatópica ou diatrópica. Mas quem comanda isso daí é Portugal, né? Não deveria ser. Os países deveriam entrar em um acordo, em um consenso, mas Portugal é o nosso colono em relação ao nosso idioma, certo? De acordo com a perspectiva portuguesa de estruturação da língua, o mais natural para eles é quando o pronome oblíquo átono aparece depois do verbo. Amo-te. Só que a gente sabe que aqui, no português brasileiro, nós temos o mais natural pra gente quando esse pronome oblíquo átono aparece antes do verbo. Te amo. Você tá lá, vai à cozinha, tá sua mãe e você pede: dê-me um copo d'água? Ou me dá um copo d'água? Me dá um copo d'água. Gente, pra gente aqui no Brasil, a colocação desse pronome oblíquo átono anteposto ao verbo é muito natural. Mas a gente vai seguir o que rege a gramática normativa e o que falam aí os portugueses, o português europeu. Tudo bem? Uma explicação possível para isso é que aqui no Brasil a gente tem a tendência de dar ênfase à pessoa ou à coisa, enquanto que lá em Portugal eles têm a tendência a dar ênfase à ação, ao verbo. E quando a gente quer dar ênfase, a gente topicaliza aquela palavra, aquele termo, então a gente coloca antes. Então é muito mais comum pra gente falar me dê do que dê-me. Quando você fala me dê, o me vem antes, e aí esse me traz uma ênfase maior. Agora, dê-me, o dê, o dar, aí o verbo vem antes. Então, a gente insere, a gente consegue identificar a ênfase na ação verbal. É interessante que vocês percebam que esse pronome, então, pode vir antes do verbo, te amo, depois do verbo, amo-te, ou no meio do verbo, amar-te-ei, ou amar-te-ia. Amar-te-ia é estranho, né? Parece que a gente iria para Marte. Quando o pronome oblíquo átono aparece antes do verbo, anteposto ao verbo, quando esse clítico, o pronome oblíquo átono é chamado de clítico, ok? Quando esse clítico aparece anteposto ao verbo, nós vamos chamar essa colocação de colocação pró, antes, clítica. Proclítica é a próclise. Se o pronome oblíquo átono aparecer posposto ao verbo, depois do verbo, nós vamos chamar essa colocação de colocação enclítica, depois. E se o pronome oblíquo átono estiver aí inserido no meio do verbo, nós vamos chamar essa colocação de colocação meso, meio,
clítica, mesoclítica, mesóclise. Te amo, amo-te, amar-te-ei. Uma coisa que vocês precisam saber é que, de acordo com a gramática normativa, a gente não deve iniciar uma estrutura por meio do pronome. E é por isso que a gente não deve, de acordo com a gramática normativa, e não de acordo com o coração, de acordo com a gramática normativa, a gente não deve falar te amo, e sim amo-te. Quer saber? É só colocar um pronome pessoal do caso reto aí no início, eu te amo, e tá tudo resolvido. Essa, então, é a primeira observação em relação à colocação pronominal. Não se inicia a estrutura por meio do pronome. Tudo bem? Fica combinado assim? O mais importante é que a gente tenha sempre uma eufonia, que significa tem que soar bem, tem que parecer que o negócio faz sentido. Por exemplo, se eu falo assim, eu nunca te aborreci com os meus problemas. Tudo bem. Eu nunca te aborreci soa bem, certo? Você nunca falaria eu nunca aborreci-te com os meus problemas. Aborreci-te parece até nome de doença, né? Aborreci-te. A eufonia é um dos fatores que a gente vai levar em consideração, então, na colocação desses pronomes. Quando você não tiver nada que impeça a próclise, você vai ver, poxa, é assim que soa melhor? Então, tudo bem. Mas cuidado, a gente vai ver que tem alguns casos em que a próclise realmente não pode acontecer. Por exemplo, no início das estruturas sintáticas. De qualquer forma, a gente sabe que coloquialmente, no Brasil, a gente coloca em próclise. Então, quando você tiver um contexto de policiamento de fala, de escrita, que você precisa, então, seguir a norma padrão, que você precisa, então, seguir as regras da gramática normativa, muito cuidado. A próclise geralmente vai vir apenas com fatores de atração. No nosso próximo vídeo, nós vamos falar, então, quais são esses fatores de atração. Vamos juntos? Queridos, é fácil mesmo, mas se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Aproveita e já curte esse vídeo e se inscreve no canal se você ainda não está inscrito. Ah, também ativa aí o sininho para você saber quando que um vídeo novo vai pro ar. É toda segunda-feira. Queridos, eu sei, a jornada é desafiadora, mas a gente não precisa ir sozinho. Vamos juntos? Eu espero vocês no nosso próximo vídeo, na nossa próxima aula. Tchau, tchau!